Curiosamente, eu tenho todos os tipos de traduções de Bíblia. E é muito legal, porque daí você compara uma com a outra. A palavra do Senhor nos diz uma coisa muito bonita que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 da Tessalonicenses, o capítulo 4. Achando, digam amém. Uma recomendação que São Paulo nos dá através da palavra. Na minha Bíblia, 1513. Não sei aí na tua. 1 Tessalonicenses 4. No mais, irmãos, aprendeste de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Pois conheceis que preceito vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, quando a gente lê isto, a gente deve ir pegando as palavras e colocando na gente. Você já conheceu, já ouviu falar, de repente já teve experiência com Jesus. Então isso já não é mais uma novidade para nós. Agora, o que nós precisamos é conhecer os preceitos da parte dele. O que ele gostaria que eu fosse? O que eu poderia fazer para deixar Jesus contente? Eles agradecem muito quando ele é reconhecido. Porque o que esse homem fez por nós não foi uma coisa comum. E ninguém nesta vida conseguiu fazer o que ele fez. Esse é um preço muito alto. E o que é mais impressionante, que só tem um jeito da gente ser feliz. Só tem um jeito da gente vencer. Que jeito que é esse? Conhecendo os preceitos dele. Conhecendo a humildade dele. Conhecendo o amor dele. Porque dizer assim, eu amo Jesus, é muito fácil e comum. Mas quem ama, acolhe. Quem ama, quer estar junto. Dificilmente você quer ficar ausente de uma pessoa amada. Dificilmente. Quando a gente ama, a gente quer estar junto. E Jesus nos ama de uma forma que ele não quis ficar junto. Para Jesus estar junto era muito pouco. Ele quis ficar dentro de você, para que você entranhasse a pessoa dele, a ponto de você viver a vida dele, a ponto de você agir como ele agiu, fazer o que ele fez. Não, mas eu não vou conseguir. Ele não está cobrando que você faça igualzinho ele fez, mas ele deseja ver você fazer o que ele fez dentro dos limites que você consegue fazer. Ele não te dá uma ordem acima daquilo que você não consegue. E a Bíblia diz
na carta de São Paulo aos Coríntios: não sobreveio sobre você uma tentação que ultrapassasse as tuas forças humanas. Mas Jesus deixou claro que essa possibilidade todos nós íamos sofrer. Nós íamos ser tentados. Mas com Ele nós venceremos todas as tentações. Então, quando você lê a Bíblia e coloca ela dentro de você, você vai vendo os preceitos que Ele nos dá. Deve estar aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, esta passagem, se eu não me engano, é 2 Coríntios que vai dizer esta passagem. 1 Coríntios 10, versículo 11 seguinte. Quando acharem, digam amém. 1 Coríntios 10, 11. Todas estas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo, para que nós, que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Quer dizer, você não tem o direito de dizer, eu não aguento mais. Você não tem o direito de dizer, eu estou cansado, eu vou abandonar. Você não tem o direito de dizer, eu vou desistir. Não dá. Eu vou parar a mão com isso. Eu ando muito cansado, hoje eu não vou naquele louvor não, hoje eu não vou naquela missa. Olha, até aquela reunião, quando você é convidado para uma reunião, para uma caminhada, você sente até uma sensação de ira. Presta atenção se isso não te acontece. Mas isso não é uma maldade sua. Isso é uma intervenção na sua ação. Essa intervenção na tua ação é chamado tentação. Ela vem. Você não está vendo a Bíblia dizer que ela vem? Que está lhe dizendo ali? Versículo 13, leia. Eu gosto que você lê para você gravar. Leia então. Não. A Bíblia está te ensinando que tentação vem. E vem. E ela não deixa de vir. Mas ela não é maior do que a tua força humana. Quando o teu humanismo estiver entranhado no preceito de Jesus, fazendo o que Ele pede, andando. Para isso, amigos, a gente tem que se abastecer da oração. Oração, ora. Ação, agir. A palavra de Deus diz nos Salmos que o agir de Deus é lindo. E que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E quem anda na palavra, não há trevas, porque brilha a luz da vida. Gente, a Bíblia é uma verdadeira bênção estudar ela. Então a Bíblia conta isso. Deus é fiel, continuando ali. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além de vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-los e sairdes dela. Então Deus permite, como permitiu a Jó. Deus permite, como permitiu a São Paulo. São Paulo ia pregando para Damasco, mas ele não conseguiu ir. E chegou a dizer, eu queria ir, mas um espírito de demônio me prisiona.
Então ele inventa o quê? Fazer uma penitência. E nessa penitência, ele não corta cabelo, ele não corta barba, fica cabeludo e fica barbudo, mas com um coração revoltado, porque um grupo de mulheres começou a acusar Paulo por andar com uma pessoa viúva que acolheu na casa dela. E ele então se rebatia e dizia, está lá em Atos dos Apóstolos, ele rebatia e dizia, não posso eu estar ao lado de uma amiga? E a língua do povo, Paulo está bagunçando com essa mulher, quer dar uma de santinha aí. Então Paulo ficou todo revoltado. Mas Deus chega até ele e diz, agora você vai pregar, porque eu preciso de você nesta cidade, e eu tenho um povo lá. Mas ele não podia entrar naquela situação, porque era inadmissível um homem cabeludo, mas tinha que ter uma honra de uma barba grande. Então ele precisou cortar o seu cabelo e entrar e fazer uma obra maravilhosa, e prega. E veio tanta multidão que no sábado seguinte pediram para ele voltar a pregar. E com isso ele foi arrastando uma multidão. Então essa é uma experiência que ele teve. E quando no outro sábado ele vai fazer aquela pregação, ali no meio tinha uma mulher com espírito de pitão, espírito de adivinhação, um espírito de demônio. Começa a elogiar ele. Ouve o que esse homem diz, porque ele é como um Deus altíssimo no meio de nós. E Paulo se enfadou dela e repreendeu, cala-te e sai dela, espírito ruim. E a mulher caiu e desmaiou. Aquela mulher era o que dava lucro para os grandão com as maracutaias que elas faziam. Com isso pegaram Paulo e bateram tanto que deixaram ele moído. Então uns companheiros pegaram ele e jogaram ele num cesto por outro lado do muro da cidade. Mas Paulo não desistiu. Por quê? Porque ele está lhe dizendo aqui aos Tessalonicenses. O que ele está dizendo? Versículo 2. Pois conheceis que preceito vos damos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis a impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não têm conhecimento de Deus. Então quem tem uma vida em Deus, quem tem uma vida voltada pelo Senhor, ele precisa ser o exemplo. Um documento dos bispos, eu esqueci agora o nome, até era para mim pegar e ainda acabei me esquecendo. Ele diz que o testemunho, os bispos dizem, que o testemunho, ele arrasta mais do que a pregação. Então, quando uma pessoa dá testemunho, isso é muito gratificante. Porque vocês viram ontem o que Acã aprontou. Pela desobediência, o contra-testemunho de Acã, Josué perdeu 30 melhores homens de guerra. Por causa de um, morreu 30. Irmãos, o contra-testemunho de uma pessoa, principalmente das pessoas que formam uma caminhada, as pessoas que dizem assim, eu gostaria de entrar nessa equipe. Mas os comentários que tem da equipe Palavra Viva são comentários muito fortes. Então as pessoas nos olham como um povo totalmente diferente, como um povo que sofre, como um povo que não pode fazer nada porque é pecado, como um povo que, nossa, quantas críticas faziam disso. E não é uma verdade. A gente é livre. Eu sou livre para ir aonde eu quero. Eu posso estar lá numa festa mundana.
Agora, estar numa festa mundana é uma coisa, e comungar o mundano da festa é outra. É isso que a gente tem que entender. Eu posso estar numa roda de amigo, e eles bebendo. Eu posso estar na mesa, porém não beber. Ah, mas não, eu tenho um voto. Fique à vontade, vocês bebam, mas eu tenho um voto. Então isto é testemunho. Eu tenho que olhar o que falo, porque a palavra tem poder. Dependendo daquilo que eu falo, é aquilo que desfaz aquilo que é meu voto. Se eu tenho um voto de ter uma vida a ponto de querer guardar os preceitos de Deus, se eu tenho esse voto, eu preciso conhecer, porque essa é a vontade de Deus. Veja o versículo 3, leia. Esta, todos, versos 3. Repita porque pipocou muito. Vamos todo mundo ler junto. Versículo 3. Esta é a vontade de Deus para quê? Para a nossa santificação. Rapidamente, abra Levítico, Antigo Testamento, Levítico capítulo 19. Quando acharem, digam amém. Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Amém? É tanta coisa para aprender. Então agora você lê assim: o Senhor disse para nós. Vamos combinar isso? Acharam? Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 19. Eu quero que você ache, porque eu gostaria que você lesse. Amém? Tudo isso é falta de prática. Quando você pratica, acha rapidinho. Levítico 19. Amém? Glória a Deus. O Senhor disse para nós. Vamos repetir isso? O que? O que é preciso dizer para a Assembleia de Israel? Ótimo. Isso é preceito de Deus. Isto é ordem do Senhor Jesus. Versículo 3, leiam. Cada um de vós respeita sua mãe e o seu pai e guarda os sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Impressionante. Esta ordem vem para os pagãos, que eles fabricavam deuses, algo que não tem nada a ver com as imagens dos santos. Porque, irmãos, a imagem retrata uma existência. E a imagem fabricada para uma existência que é do lado mal. Então, onde tem uma imagem fabricada e em honra do mal, ali vai estar o mal. Ali vai estar o demônio. Mas a imagem fabricada para o bem, ali vai estar o bem. Então, a imagem vem de imaginação. Alguém que quer homenagear a ação de quem foi e de quem fez. Dificilmente vai pôr uma imagem como relíquia
de quem está vivo, porque ele já está vivo, ele vive. Isso se faz, mas não com tanta intensidade quando se faz quando uma pessoa morre. Então a Bíblia está condenando aqui as imagens que eram fabricadas, colocadas nos altares de Baal. E ali eles adoravam aquelas imagens, tendo elas como os deuses de Baal. Então essa imagem não é para fazer, não pode ter, não pode adorar. Mas a palavra de Deus diz que Deus pegou um escultor, dando-se o nome dele de Bezaleel, que era perito em fabricar imagens. E quando Salomão fez o templo, ele fabricou as imagens para colocar dentro do templo. Uma imagem retrata Deus, Jesus, Maria, os apóstolos. Outra imagem retrata dragão, Baal, Oíris, Tanã, Satã, Iã, Furzã. São tudo nomes de demônio que eram adorados. Então esses precisa tirar. Então, se eu me torno nos preceitos de Deus, a minha imagem é de santo. Então, o meu proceder devia ser um proceder de santo. Por isso Deus disse, sede santo. Fala para o do lado, você é santinho, irmão? Diga para o do lado, não é fácil ser santo, diga. Mas não é impossível, diga, não é impossível. Porque se Deus falou que dá para ser santo, porque dá. Então só depende de nós. Diga para o do lado, caminha pela santidade, vizinho. Voltamos para Tessalonicenses. A Bíblia nos diz, no versículo 4, Tessalonicenses, o que eu disse? 4, né? 4. Que cada um de vós, então isso é pessoal, é para você, é para mim, que cada um de vós saiba possuir o que? Leiam. Santo, honestamente, sem deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. A dita cobiça, a dita malícia, ficar de olho, cobiçando os homens dos outros, cobiçando as mulheres dos outros, cobiçando a família dos outros. Ontem alguém chegou perto de mim e disse, eu tenho inveja desse cabelo seu. E eu disse, lá no meu coração, está amarrado em nome de Jesus. Vamos dizer? Mal sabe ele que a inveja mata. Se ele inveja meu cabelo, e eu não deixo essa maldição cair em mim, ele vai ter um prejuízo dobrado. O restinho de cabelo que ele tem vai de embrulho. Então, quando a pessoa inveja o outro, e você está nos preceitos de Deus, Deus protege. E volta para aquele que o atirou. Então, não necessita ter medo de inveja. Não necessita ter medo que fizeram um trabalho. Porque a Bíblia nos ensina que toda a maldição lançada em mim, em você, sem justa causa, ela fica sem efeito e volta em quem lançou. Então é prejuízo prejudicar. Fala isso para o irmão. É muito prejuízo prejudicar. Por isso, irmãos, a Bíblia nos diz, versículo 6, e que ninguém nesta matéria oprima, nem defrauda o irmão, porque o Senhor faz justiça de
todas as coisas, como já antes vos temos dito e asseverado. Justiça. Quando se fala em justiça, a ideia já nos leva em aquisitivo, em dinheiro, em poder, em fama. Mas a injustiça, ela começa nas mais pequenas coisas, nas pequenas atitudes, na forma como você trata, quando você não é tratado, na forma como você responde, quando você não é correspondido. Irmãos, irmãs, sempre quando uma pessoa tem um jeito que não te agrada, não condene por o jeito daquela pessoa. Se você for ler a história das pessoas que vivem mal-humorada, ela está correndo atrás de algo que preenche um vazio que ela traz. O vazio remete a gente em muitas coisas. Uns quer se aparecer e morre de vontade de ser elogiado. Se você não elogia, a pessoa se frustra. Por isso, o mundo ensinou a sociedade a viver de uma aparência. Se você apresenta uma boa aparência, a pessoa já olha e vai dizer: nossa, ó, como ele é, como ele se veste. Nossa, alguém me dizia: opa, aí sim, uma caminhonetona dessa, você deve ganhar muito dinheiro. Me acusando, porque sabe que eu vivo como um missionário. Mas essa gente é ignorante. Eles esquecem que um dia Pedro, sofrendo por andar atrás de Jesus, vai e fala para Cristo: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós ganhamos com isso, Senhor? Pedro: não há quem deixa pai, mãe, terra, casa, irmão, filho, filha, mulher, que não tem 100 vezes mais neste mundo, e na vida eterna sentará no trono para julgar as 12 tribos de Israel. E as pessoas não entendem isto. E isto é coisa de Deus. O Senhor disse para Moisés: reserva um lugar para onde ficar os levitas. Os levitas devem ser remunerados, sem lhe faltar nada, e tudo que vier como a sobra do seu dízimo, remeta para os levitas, porque eles são cuidadores do altar. E quem cuida do altar, tem o merecimento do altar. Paulo vem repetir isso em 1 Coríntios capítulo 9. Que quem muito semeia, muito recolhe. Mas o povo não olha esse lado. E o povo ignora. Mas é tão fácil então ser rico e ter caminhonetona. É só fazer o que eu fiz. E pagar o preço que eu paguei. E passar pelas provas que passei. O mundo inteiro está aí para evangelizar. E Jesus Cristo ainda diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, queridos irmãos, eu passei necessidade nesta cidade. Sinceramente, nós chegamos ao ponto. Teve uma Páscoa aqui em Cianorte, que nós não tínhamos um fio de açúcar, um fio de café. E a baixinha me disse: Joãozinho, hoje é Páscoa. E não tem pó e nem açúcar, nem para o café. Vamos glorificar a Deus. Eu falei para você, não vamos voltar nessa cidade, porque aqui é difícil. É a cidade de um povo de um nível maior do que o nosso.
ficamos conversando, deitado na cama, logo bate palma. Chega o Tu, ele não vai lembrar disso, com uma compra para mim passar um mês. Inclusive, com 2 enormes ovos de Páscoa. A gente chorou. Comunidade de Jussara, não sei por quem foi, quem deixou de ser, estou dizendo que recebi. Então, muitas coisas que eu falo, as pessoas vão dizer, eu nunca vi isso, eu não lembro disso. Porque a gente esquece. Mas quem apanha, nunca esquece. Por isso, para a gente chegar onde a gente chegou, não é uma tarefa fácil. E o mundo está inteiro aí para evangelizar, é só fazer. Só que é caro demais. Você tem que se expor à vida e uma entrega. Numa outra oportunidade, acabou tudo também. E eu digo, muitas pessoas nessa cidade me matou a fome. Em uma crise muito dura, nós só estava comendo ovo cozido, ovo frito, ovo mexido. Era a única comida que nós tínhamos para tomar café, para almoçar e para jantar. Chega com Madrecida, com meio boi, Madrecida Barrim. Olha, sentimos de trazer uma carne para o senhor. A gente chorava com isso. Porque, queridos irmãos, isso é uma gratidão que você nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Então, irmãos e irmãs, eu fui muito beneficiado nesta cidade por pessoas queridas, mas fui também muito judiado por pessoas. Mas glória a Deus. Por isso, eu não deixei que esta matéria, que este corpo caísse na apostasia, na revolta ou no ódio. A Bíblia fala no versículo 6, repetimos o verso 6, leiam comigo. E que ninguém nesta matéria, ou seja, nesse corpo, oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas as coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado e concluído. Pois Deus, leiam o verso 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então diga para o irmão, você precisa mudar, irmão. Você precisa ser santo. Dá um tapinha no do lado e diga assim, irmão, você tem costume de mentir? Pergunta para o do lado. Você tem costume de inventar? Você tem costume de aumentar? Tudo que você aumenta, sai da ordem do Senhor. Então que teu sim seja sim, que teu não seja não. Ser real é muito gratificante. Porque Deus não chamou pela impureza. Deus não te chamou para você ser qualquer um, mas para ser um que luta pela santidade. Por conseguinte, versículo 8, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Por isso, irmãos, quando você está desprezando o próximo, não é ele que você está desprezando, segundo o que está escrito na Bíblia. Você está desprezando a Deus. E aí, quando você vai em João, ele vai dizer exatamente isso. Ninguém, João 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Eu te reconheço como sendo meu discípulo, se você amar. Mas se você tem rixa, se você abraça na frente, cutuca para trás, se vem aquele calorzinho de ciúme, de inveja, se vem aquele calorzinho de crítica, eu não aceito, não, eu não concordo, eu não concordo com isso. Você não é obrigado a concordar, mas não deve criticar, porque se você não concorda, você abre um espaço para crítica, para falar,
para criticar. E toda vez que você estiver fazendo isto, você está falando mal. Você está falando mal. Se você fala mal do irmão, segundo a Bíblia, está falando mal de Deus. Entenda? Por conseguinte, grifa isto. É isto que a Bíblia ensina. É isto que a missão exige de cada um de nós. Leia de novo o versículo 15, grife a tua Bíblia. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não um homem, mas a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Como Deus ficaria quando você está em 2, 3 falando mal? Seja da igreja, seja do padre, seja do pregador, seja do ministro, seja do patrão, enfim. Agora olha para o irmão, diga, você tem costume de falar mal da vida do outro, irmão? Diga para o do lado, você fala mal da tua mulher? Diga para o outro, você fala mal do teu marido? Você fala mal da tua sogra? Você fala mal da tua nora, do teu genro? Diga misericórdia. Às vezes a pessoa está falando, criticando, porque ela é isso, porque eu não gostei, porque a pessoa chega, fulana, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estávamos falando agora de você. Diga misericórdia. Agora vem outro recadinho, esse aqui mexe muito. Porque esse recadinho mexe na tua sensibilidade. E a sensibilidade do ser humano são só 2 coisas. Dinheiro e mulher. Diga, dinheiro e mulher. Dinheiro e homem. Mas hoje está meio complicado, né? Porque hoje os homens estão gostando mais de homem do que mulher, as mulheres estão gostando mais de mulher do que de homem. Diga misericórdia. O que você entenderia esse versículo 9? A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto nós mesmos aprendeste de Deus a vos amar uns aos outros. Ser caridoso não é só dar o dinheiro, não é só ajudar a missão, não é só ser um fiel dizimista. Ser caridoso é aprender a amar aquele que te machuca, aquele que te fere. E tem gente meio esquisito. Fala para o irmão, você é esquisito, irmão? Tem pessoa que é eu. Não faço. Eu sou assim. Se quiser gostar de mim, ande comigo. Se não quiser gostar de mim, caminhe porque eu estou na minha. É um ato assim muito pessoal. Mas não é bom. Não é bom. É o que estáis praticando para com todos os irmãos em toda a Macedônia. São Paulo falando aos Tessalonicenses, porque ele estava de um jeito na comunidade, mas era de outro jeito na vida pessoal. Mas ainda vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais. Então, Paulo viu nos Tessalonicenses uma comunidade até unida. Então, não era necessário. E também uma união que estava levando em frente a comunidade. Tanto numa vida de irmãos, como numa vida da necessidade da comunidade. Então, eu não queria muito falar. Mas, gostaria que eles aperfeiçoassem ainda mais e mais no que eles estavam fazendo. Agora vem uma palavra que eu gosto de ver. Eu fico horas em cima da Bíblia, porque ela só não fala, ela ensina. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas,
trabalhando com as vossas mãos, como vos temos recomendado. A pessoa precisa trabalhar. Fala para o irmão, você precisa trabalhar, irmão. Você imaginou aquela pessoa que casa e não quer cozinhar? E diz, eu não sei fazer café, eu não vou fazer café. Vai dar de encontro com a Bíblia. No dia do acerto de conta, você nunca leu as ordens que eu deixei lá na terra? Você está em falha? Eu sempre penso isso. Como é que a gente vai se acertar no dia do julgamento? Fala para o irmão, você vai morrer, irmão. E de que jeito que você vai morrer? Para um dia para refletir como é o reino do céu. E para e pergunta para Jesus: Senhor, a forma com que eu vivo, eu entraria no teu reino? E fica bem em silêncio. Você vai ver alguma coisa tocando lá dentro. Vem algumas imagens na mente. Assim que ela veio na mente, transfira ela para o coração. Porque lá dentro tem uma voz. E a voz que está aqui dentro chama-se voz da consciência. Essa não mente, essa não engana. Você começa a falar alguma coisa que não é verdade, a vozinha lá dentro diz, isso não é verdade. Ela fala lá dentro, mas você passa por cima e você afoga a verdade e continua mentindo. Então São Paulo radicalmente diz, 4:25 de Efésios, por isso renunciai à mentira, fala ao teu próximo a verdade. Você chegou tarde por quê? Porque eu me entreti numa conversa lá no boteco com os irmãos. A gente estava lá numa turminha, mas você não tem responsabilidade. Você não está fazendo eu esperar até agora. Puxa vida, olha a luta que eu travei. Eu falei para você voltar logo. Você fica ralado. Eu sei que você é assim mesmo. E mulher, quando ela solta a fita, e vai embora mesmo. E vai embora mesmo. E vai embora mesmo. E você mal sabe que ela está sendo curada porque ela está achando alguém para bater. E São Paulo, sabendo que essas coisas aconteciam, ele sempre dizia e diz em Efésios 5, marido, amai vossas mulheres e não os trateis com aspereza. Ame ela como Cristo amou a igreja. Diga para o do lado, sendo assim é duro ser cristão. Fala para o irmão. Mas é assim. Ei, você quer entrar no céu? O caminho é esse. Está escutando o seu Olacir, Alocir. Demorou um pouquinho, o celular já canta, né? Não, eu estou aqui, já eu estou indo. É assim. E o medo de perder um homem desse? É zelo, né, dona Sandra? Não é ciúme, é zelo. Diga assim, quem ama, cuida. Amém? E os homens até gostam que a mulher tenha um ciúminho, eles se acham. Diga glória a Deus. Amém. Procurai. Se a Bíblia está dizendo procurai, é porque está me dizendo que eu perdi. Então de repente eu perdi a serenidade. Eu não sou mais aquela pessoa dócil. Eu perdi um pouco a força de oração. Eu perdi a vontade de ler a Bíblia. Isso está tudo perdido. Eu perdi a coragem de chegar naquele próximo e dar um abraço e dizer me perdoe, porque você me feriu naquele encontro, naquela comunidade. Aí você estudando a Bíblia, você não passa por cima, você reflita. Então você vai perguntar para você,
o que é que eu devo procurar? Aqui a Bíblia dá um exemplo. A serenidade, ocupando-vos com o vosso próprio trabalho. Em que parte do teu trabalho que está ficando a desejar? Porque você não está indo na hora certa, você não está cumprindo o horário com o que você disse quando se contratou naquela empresa, ou você não está sendo aquele patrão que aquele empregado queria que você fosse. Isso são perdas. E a palavra de Deus está mandando você procurar, mandando eu procurar. E nos ocupar com o nosso trabalho. Tem gente que não quer trabalhar mais. Diga para o do lado, você é vagabundo, irmão? Tem que trabalhar sim. O que é tua responsabilidade você tem que fazer. Porque é muito fácil mandar e cobrar porque não fez. Esse problema eu não tenho. Porque eu não mando fazer, eu vou na frente. E vocês me acompanham. Irmãos, porque é o que a Bíblia me ensina. O que é responsabilidade minha, é minha. Mas está difícil. Não. Nada é fácil. Nada é fácil. Tudo tem que ser feito. Esses dias eu até inventei de plantar um cafezinho lá, porque o café está muito caro. E aqui em casa bebe muito café. E glória a Deus, porque nós temos um privilégio de sempre a nossa casa estar cheia de gente. Isso é um privilégio. E então tem muito gasto. E um pacote de café todo mundo sabe que prestar. Então pensei, eu vou plantar um cafezinho, porque já o ano que vem eu tenho um cafezinho colhido das minhas mãos. Eu não deixo faltar verdura. Pode olhar meus canteirinhos. Todo em dias. Às vezes, é 7, 8 da noite, eu ainda estou lá plantando, porque amanhã eu tenho outra ocupação, porque a Bíblia me ensina, ocupando-vos dos vossos próprios trabalhos, com as vossas mãos, como temos recomendado. Então você precisa trabalhar. Fala para o irmão, precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Diga para o irmão, precisa trabalhar. É assim, versículo 12, que viveis honestamente, em presença dos de fora, e não sereis pesado para ninguém. Amém? Eu tenho uma consciência limpa, que eu não sou pesado para ninguém. Deus é um grande amigo, e quando Ele diz, eu sou o teu pastor, e nada te falta, eu alinhei minha vida nos preceitos de Deus. Então, eu sou 100% dizimista, eu dou sempre a maior nota na oferta da igreja, eu não tenho nenhuma dificuldade de pegar uma nota de R$200 e colocar. E desde 1990, desde quando nasceu a nota de 200, não faltou uma para pôr na igreja. A do meu altar já está aqui. Eu não gasto. Entre uma nota de 200, eu separo e digo, essa é do meu Senhor. Essa daqui já está consagrada para o altar. Amém? Mas João, não falta. Quem muito semeia, responda. Esses dias eu estava pegando uma de 100, era maior. Quando eu estou entrando na igreja, um amigo chegou, seu João, eu senti de te dar uma ajudinha para o Senhor. Ele me deu, eu já pus no bolso, na oferta eu coloquei dentro da igreja. Quem muito semeia, muito recolhe. Eclesiástico 35 diz que é para você fazer isto com o rosto alegre. Amém?
Diga para o lado, você faz? Faz nada. Você ama mais o duzentão do que o altar do teu Deus. Amém? Um falou para mim, seu João, outro dia até peguei a nota de 200, mas não tive coragem. Eu coloquei R$2. O povo não entende a Bíblia. E quando a gente dá um exemplo, como é que você pode acreditar? Eu estou atrás de um altar. Se eu mentir, eu vou para o inferno. É verdade, é a vida que eu levo. E Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Como eu canto, nossa casa tem de tudo e não falta a ninguém. Quando às vezes as coisas vai ficando meio difícil, chega uma pessoa e faz minha oferta. Eu tenho 3 pessoas que me fazem uma oferta valiosa todos os meses. E essa oferta não é para a fundação. Seu João, isso é pro Senhor. Enquanto eu existir, eu te darei mensalmente essa importância. É com essa importância que eu tenho construído o que vocês estão vendo. E de repente, quando a coisa vai terminando, chega alguém, me liga, seu João, a gente sentiu de depositar na sua conta X. E eu dobro meu joelho ali no Santíssimo e clamo, Deus, multiplique. Porque quem ajuda o altar, tem os méritos de altar. Se fosse para mim levar com aquilo que entra da comunidade, gente, nós temos 200 associados. Dá 4.000 por mês. Nós pagamos 3.800 do consórcio da van. Veja o que sobra. Então, se fosse para viver do que entra na comunidade, nós estávamos passando fome. Alguém me disse, a gente sentiu de te fazer uma doação. Não gosto de comentar nome, para não expor ninguém. Mas eu ganhei uma oferta de R$32.000. Do nada. É onde eu estou construindo, é onde eu vou fazer a cirurgia, porque eu orei pedindo a Deus, e Deus me ouviu. Deus ouve os clamores, e pergunta para qualquer um no mundo, aonde eu fui pedir um tostão para me ajudar. Diga glória a Deus. Essas pessoas que fazem isto, elas nunca vão perecer na vida. Nunca. Por mais prova que hão de passar, Deus sempre faz o movimento. Uma empresa de Sarandi, antes de Sarandi, como chama aquela cidade antes de Sarandi? Me ajuda? Como? Paysandu, obrigado. Essa empresa estava defasada, briga na sociedade, e me chamaram para ir orar. E diante do relato eu disse, então, separe essa sociedade. Mas seu João, não tem como. Disse, tem, para tudo tem jeito. Ou você compra a parte dele, ou venda a sua parte para ele. Amigo, sociedade até com mulher não dá certo, imagine com pessoas ainda parente. Resumindo, ele me ouviu. E quando eu voltei a rezar pela segunda vez, Deus me deu a visão. Essa empresa vai crescer e você vai ter um futuro muito maravilhoso. E você não vai acreditar no que eu estou dizendo. Mas eu vou deixar escrito. Então eu peguei uma folhinha de calendário e escrevi: dentro
de 6 meses, você vai estar com 10 funcionários, com um caminhão, com um carro e com essa loja repleta de produto. Mas não esqueça de Deus. Eu sempre uso esse termo. Lembre da gente quando estiver no paraíso. Ou seja, nunca esqueça que Deus está abençoando a tua firma. Não abandone Deus quando você estiver no topo. E ele disse, se isso acontecer, eu te darei X de produto todos os meses. E cumpriu a risca. Ele me dava além do que a gente gastava. Não precisa tanto assim. Pode levar porque cumpriu a profecia. Ele faleceu. A esposa faleceu. E um dia eu passei lá até para dar as condolências e comprar um produto. Então já me disseram, papai e mamãe morreu, então agora é outra história, viu, seu João? Tudo que o senhor precisar aqui vai ter um custo. Tá bom, amiga, eu nunca pedi nada de graça para ninguém. Seu pai que me ofereceu. Então, já fique sabendo, não, sem problema. Então, volta e meia, eu vou lá, compro o produto, pago, sem nenhum problema. Porém, a gente às vezes analisa. E hoje estão em alta, a firma está em alta, pela glória de Deus. Isto é trabalho. Também das minhas mãos. Porque um trabalho é um físico. E o trabalho é o espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios, aonde tem divisões, aí Jesus não está. O Espírito de Deus não habita em um templo sujeito ao pecado. Então, gente, é muito lindo você estudar a Bíblia. E é por isso que a gente vai estudando essas realidades. E se você voltar um pouquinho, você vai encontrar na palavra de Deus, nesse Tessalonicenses, volte ali para Tessalonicenses, para nós vermos uma passagem muito extraordinária. E no próximo tema, a gente vai falar um pouquinho na sequência desse assunto. Se você pegar a primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses, ele começa o assunto no capítulo 5, mas nós vamos para o versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Quando achar, digam amém. Ali ensina assim: suplicamos-vos, irmãos, que conheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós, para dirigir-vos no Senhor e vos ademoestar. A Bíblia está dizendo, suponhamos que você conheça uma pessoa que te orienta no Espírito de Deus. E é uma pessoa que te disciplina, fazendo você sair daquele erro para entrar no caminho certo. Se isto realmente aconteceu com você, seja quem for esse irmão que arduamente lutou para a tua conversão e para te colocar no caminho do Senhor, te aconselhando como você deveria fazer, como você deveria proceder. Então, o versículo 13, 1 Tessalonicenses 5,13, Deus então recomenda: tende para com ele singular amor, em vista do cargo que exerce, e conservai a paz entre vós. Então, quando existe aqueles perrenhos, aqueles desentendimentos, que é normal acontecer isso, porque somos humanos. Então, o que nós precisamos? Sempre procurar alguém que possa me direcionar,
que possa me ajudar, que possa me levantar de uma situação que me desagradou. Quando esta pessoa fez isto, você precisa ter um singular amor. E nunca esquecer dos benefícios que se recebe daqueles que vão te dar uma orientação benéfica. E aí o versículo 14 diz: pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Diga para o do lado: paciência, irmão. Paciência com essa mulher que você tem. Paciência com este homem. Paciência com estes filhos que você fala A, eles falam BCD. Paciência e ora para esse filho que desviou totalmente e caiu numa regra de vida que você morre de vergonha, porque você é uma pessoa de Deus, você tem um movimento na igreja, talvez é ministro, talvez é um pregador, um intercessor, mas de repente explode uma bomba dentro de sua casa. Chega o filho e diz: pai, mãe, eu quero te dizer que eu estou sentindo atração por um homem, eu estou namorando um homem. Uma facada no coração dói muito menos. E daí? Se ele chegou a falar isso para você, porque isso ele não estava só pensando em fazer, já está feito, já concluiu. E o demônio então agora já tem um funcionário para te bombardear, para te arrebentar. E é nisto, e é por isto que Deus coloca alguém para te orientar e para te corrigir. O que fazer numa situação dessa? Eu sempre oriento. Ame teu filho, mas não aprove o erro dele. Essa é a tua atitude? Tudo bem, mas na minha casa, dentro desta casa, eu não aceito esse projeto. Por isso, nunca traga esta pessoa aqui, como sendo tua mulher, uma vez que ele é homem. Como sendo teu homem, uma vez que ele é homem. Não, não. Eu acolho você, meu filho. Teus atos da porta para fora. O pior é quando pai e mãe apoia, incentiva. Isto é uma coisa tão abominável. Isso é tão abominável que a pessoa fica descartada de Deus. E não sou eu que falo. Abra a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, e quando achar, digam amém. Porém, as pessoas não têm coragem de pregar essas verdades. Romanos, deixa eu achar aqui o texto, para nós vermos. Oh Jesus, onde foi para Romanos. Amém? Não é fácil lidar com as situações que vêm nesse mundo. Romanos, acho que é 1:18 por aí afora. Romanos 1:18. Quando acharem, digam amém. Olha que coisa séria. Porém, irmãos e irmãs, se o mundo pregasse contra estas coisas, muitas coisas mudariam. Mas é difícil ter coragem para pregar isto. Muito difícil. Romanos 1:18. A ira de Deus. E Hebreus chega a dizer, é horrendo cair na mão de Deus vivo. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. Deus fica irado com essa atitude, que pela injustiça aprisionam a verdade.
É verdade que uma pessoa pode viver com uma mulher sem se casar? Não é verdade. Isso provoca a ira de Deus. É verdade que você pode falar mal dos outros? Não é verdade. Isso provoca a ira de Deus. É verdade que você pode falar mal do teu sacerdote? Não é verdade. Isso provoca a ira de Deus. Quando você fala mal de quem Deus envia, você está falando mal de Deus. Amados e amadas, porquanto, versos 19, o que se pode conhecer de Deus, ele lê em si mesmo, pois Deus lhe o revelou com evidência. Você pode ler a atitude de um de outro, porque isso está revelado no que ele faz. Se ele faz coisas boas, ele revela coisas boas. Mas se ele faz coisas ruins, ele revela coisas ruins. Desde a criação do mundo. Eu escrevo esse artigo no meu livro, quando eu falo da história dos filhos de Adão. E depois eu continuo falando da história dos filhos de Noé. O de Adão, que foi Caim e Abel. E de Noé, que foi Sem, Jafete. Sem, Jafete... esqueci o nome do outro. Cã, Sem, Jafete. Desde o versículo 21. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhe obscureceu o coração insensato, coração escuro, pretendendo ser sábio, tornaram-se estulto, mudaram a majestade de Deus, incorruptível, em representações de figura de homens corruptíveis. E aí ele põe aves, quadrúpedes e répteis. Então hoje se valoriza mais um cachorro, uma cobra, um gato, do que um ser humano. Se você mata um ser humano, é réu de primeira vez, está livre. Mas se você mata um cachorro, vai preso. Então, é uma coisa assim, mudaram a natureza de Deus. 23. Mudaram a majestade de um Deus incorruptível, em representação de figura de homens corruptíveis, de aves quadrúpedes e répteis. Então, quando vai ter um show, viram que baderna a torcida do Flamengo fizeram? Que loucura, que desastre, adorando homens, adorando um pelote de vento e 22 correndo e chutando. Tudo bem, nada contra, o esporte é legal, também gosto de ouvir, mas não matar pelo futebol, não destruir pelo futebol, não desmerecer por ele. 24. Isso aqui não é historinha, não. Isso é verídico. Por isso Deus os entregou aos seus desejos, aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. É uma vergonha para o céu. É uma vergonha pelos anjos. É uma vergonha para Jesus. É uma vergonha por Nossa Senhora. As mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo, 27, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo um para com os outros, cometendo homem com homens a torpeza e recebendo em seu corpo a paga devido ao seu desvario. O que receberam no corpo? O espírito do demônio, o espírito do adultério. Então
nesse corpo não tem Jesus, não tem Deus. Paulo chegou a dizer: fique entregue para Satanás, para que Deus te julgue no último dia. E as famílias que sofrem esse desacordo precisam orar muito e acreditar. Porque se eu creio no Cristo, Ele me deu esta certeza. Esta é a dor, este é o sofrimento, esta é a angústia, essa é a humilhação que a gente passa. Mas Deus dá uma ressalva. Seja o que for, é teu filho, é teu neto, é teu irmão. Isso é grave. É teu sangue que está ali. É o espírito ruim massacrando ele para te atingir. Não. Nós já estudamos a Bíblia dizendo: não deixa o teu corpo cair neste fracasso. Não. Então nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Não concordo, não aceito, não quero, rejeito, mas Deus me dá uma tábua de salvação. Porque aqueles que crerem será salvo. Termina. Tu e tua família. Então um dia você pode ver teu filho salvo. Porém, existem 3 departamentos. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem morre nessa situação pela oração da família pode encontrar a graça de Deus, porque isso é a palavra de Deus. Porém, ele não pega o galardão. Ele pode estar salvo, mas numa condição de ser o menor no reino dos céus. Então, todos os mais altos requintes e privilégios será do galardão, será vosso. Mas quem morre nessa situação vai ficar em um lugar com mais decadência e não poderá estar. Mas tudo não é céu? Tudo é céu. Mas a Bíblia diz que existe maior e menor nesse reino. E esse maior ou menor é a mesma coisa quando você vê o teu filho, o teu neto. Quantas vezes meus bisnetinhos pegavam o sapatinho deles, deixa eu pôr no pé do biso. E você ficava ali feito um pateta. E ela tentando calçar aquele sapatinho num pezão como o da gente. Era pé e era sapato. Porém, era um pé maior e um sapato menor. O céu é o céu. Mas ele tem escala do maior e do menor. Então ele pode até estar, mas sendo o menor no reino dos céus. E aí a Bíblia declara para aqueles que são os maiores: sentará no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, quem está ou quem partiu para alcançar esse galardão, então esse está de uma maneira diferenciada. É como um navio. Você vai fazer um cruzeiro, o navio é um, mas tem a primeira, a segunda e a terceira classe. Você escolhe qual classe você quer. Se você tem a condição de estar na primeira classe, claro que você não vai pegar a terceira. Mas para você estar na primeira classe, você tem que ter o recurso. Para você ter o galardão no céu, você tem que conquistar ele aqui na terra. Rejeitando essas abominações. E aí a Bíblia diz que as mulheres mudaram a relação. Os homens mudaram a relação. E os demônios criou lei que não se pode denunciar isto. Que isto depende de cada um. Mas foi isso que o Batista denunciou. O Batista denunciou
aquela mulher que vivia com o cunhado. Ele perdeu a cabeça. E aí os discípulos deles disseram: e agora o que vamos fazer? Então outros agruparam com os discípulos de Jesus. E pouco tempo que estava ali vivendo com os discípulos de Jesus e João preso, houve um desentendimento. E chegaram a dizer, os discípulos de Jesus: Senhor, os discípulos de João estão batizando mais gente do que nós. E Jesus disse para eles que não teria nenhum problema que João fizesse isso, porque é melhor que a gente desapareça para que ele cresça. Olha a temática de Jesus, gente. E aí então, João, um dia que os discípulos foram visitá-lo, fez um pedido: vão e questionem, vê se esse Jesus é realmente o Cristo verdadeiro ou é outro. Porque imagine os comentários que havia nessa área, da forma como Jesus veio ao mundo. Como é que aquelas celebridades poderiam entender que Deus nasceria de uma menina boia fria, vamos dizer isso? Os pais eram tecelão. Gente, quanto tempo Ana e Joaquim custava para fazer uma manta, tudo ali na mão. Então, quer dizer, era uma vida gasta. E uma jovenzinha de 15 para 16 anos, namorando quem? Um marceneiro, um carpinteiro, um José, que não tinha uma plana, que não tinha uma tupia, que não tinha um desengrosso, era tudo no serrote, no formão, na galopa. Para Zé fazer um banco, gente, pegar o serrote e etc. Então, olha, o ganho que ele tinha era muito pouco. Numa comunidade pobre, Nossa Senhora pobre, José pobre, Ana e Joaquim pobre. Como é que dessa gentinha vai nascer um rei para Israel? Onde vocês estão com a cabeça? Isso não existe. Esse Batista é um louco. Ele fica anunciando que veio. Não, o Deus que vai vir, ele vem das nuvens, e ele vem direto para dentro do templo, onde todo mundo vão conhecer, e não vindo ali de Nazaré. De Nazaré sai alguma coisa que presta. Olha que luta. Mas ele era real. É o verdadeiro Jesus. Então, amados, este Jesus veio trazer a salvação para todos nós. Diga glória a Deus. Porém, as forças ao contrário lutaram muito. Agora, Paulo, por tudo que passou em Israel, quer ser julgado por Roma. E isto ele está falando para os romanos, porque os romanos tinham muito de uma pedagogia de Tubal-Caim. Tubal-Caim, neto de Caim, que criou cidades pervertidas, cidade promíscua. Primeiro ele cria Sodoma, depois que criou Sodoma e conseguiu implantar as desgraças na cidade, ele parte para Gomorra, e lá ele faz as mesmas coisas, levou para aquela cidade a desgraça que provocou a ira de Deus. E por que provocou a ira de Deus? Porque Sodoma e Gomorra, eles já não viviam mais o real sentido família. Não, era homem com homem, mulher com mulher. E a família desaparecia. E os que temiam a Deus, clamavam a Deus. E Deus então olhou para aquela minoria que clamava a Deus e disse para Abrão: Abrão, eu vou castigar esta cidade. Todo mundo sabe da história. E Abrão
interviu. Não, o senhor não pode fazer isso. Não, vai que lá tenha 50 justos. Não precisa terminar, que você já sabe o resto. Então Abraão reduz, dizendo só 8. Que era ele, as filhas deles, ou melhor, só 4. Que era ele e as 2 filhas deles. E 2 namorados da filha. Então dava 6 pessoas. Mas Abraão imagina, meu sobrinho deve ter alguns amigos, vou pôr 2 a mais. E se tiver 10? Não. Se tiver 10 eu não castigo. E Abraão se bate. Não achou 10, vai na casa de Lote e diz para ele: olha, percorra a cidade, chama teus parentes e vem para casa, porque Deus vai castigar a cidade. Pronto, vai Lote lá na cidade. Chega lá, encontra os genros deles bebendo, farreando. Gente, venho trazer uma notícia. Esta cidade vai ser consumida no fogo e no enxofre. Viraram uma gozação, uma risadaiada. E não teve jeito. No que ele volta para casa, os 2 anjos estão chegando na casa dele. E ele recebe os 2 anjos, porém, eram 2 jovens. Mas era anjo. E o povo da cidade viu. Quando você lê Gênesis 19, vocês vão ver toda essa história. E foram para a casa de Ló e disseram: escuta aqui, que daqueles 2 rapazes bonitos que entrou na tua casa. Olha, gente, olha, não, eles estão aqui em casa, mas por favor, esses são minhas visitas, não faça. Não, nós queremos eles. Faz o seguinte, eu tenho 2 meninas virgens. Façam com ela o que vocês quiserem, mas não toquem nos meus visitantes. E eles não obedeceram. Então Lote fechou a porta e eles tentaram arrombar a porta. A palavra de Deus diz que o anjo colocou cegueira, ficaram tudo cambaleando. Ofereceram alguma coisa para os anjos. Quando estava quase que amanhecendo, os anjos disseram: bom, estamos indo, e vocês saia daqui e vai embora. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não queira ver a ruína da cidade. Você vê que coisa tremenda? A palavra de Deus é seca. Não tem volta. Então eles tinham o conhecimento que a cidade ia ser consumida e que não podia olhar para trás. Ele faz um pedido: eu posso então ir em determinado lugar? Sim, te libero, vai. E eles pegaram a direção para chegar nesse determinado lugar, a pedido de Lote. Mas a bendita da mulher desobedeceu. Olhou para trás, o que aconteceu com ela? Então a Bíblia está dizendo que não é para você olhar para trás. Teu passado já foi. Teu futuro está por vir. O melhor modo é viver o presente. Eu termino dizendo: quem não anda no caminho de Deus, quem desvia no caminho de Deus, o versículo 28 está malhando quem tem essa situação. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou ao quê? Ao sentimento depravado. E daí o seu procedimento indigno. Deus não está mais nesse corpo. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Entregar é isso, olha, eu não quero mais. E Deus disse em 33 de Ezequiel: eu não quero a morte do pecador, mas eu quero que ele converta e viva. Se Deus não quer que você morra em pecado, é porque você não entra no céu. Para isso ele diz: convertei-vos e mudai de vida. O versículo 29 diz: são repletos de toda espécie de malícia, perversidade,
cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e o que mais? Então esse corpo é maligno. E não é um corpo com pouca malignidade, são cheios. É só entender a Bíblia, santo Deus. Você tem mais estudo do que eu. Repete o versículo 29, leiam. São repletos do quê? Escuta aqui, como é que podemos interpretar esse versículo diferente? Como? É Deus que diz que estão cheios de perversidade, de cobiça, de maldade, de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. É um ato maligno. Viver em adultério é ato maligno. São difamadores. Você não vê as passeadas gay? O que eles aprontam? Como se vestem? Tirando, fazendo cirurgia, tirando o genital. A parte mais sagrada do ser humano são os genitais masculino e feminino. Porque é por ali que nós vivemos. Sexo é vida. Você está nesse mundo por intermédio de sexo. De um homem e de uma mulher. E olha que graça você viver por um ato sexual. O diabo banalizou a sexualidade. É com música, é com malícia, é com maldição. E Satanás disse, não, está muito pouco, só o adultério de forma certa. O homem com a mulher com o homem, isso está muito pouco. Agora chega, já conquistei isso em porcentagem favorável. Agora eu quero mudar essa natureza. Porque eu quero provar para esse Deus que Ele não é o que Ele diz. Eu quero provar para Ele que eu destruo o que Ele construiu. Porque nós somos deuses deste mundo. Gente, dói na alma. Vocês viram a profecia de ontem. A minha igreja está sendo combatida por muitos, mas está sendo acolhido por poucos. Não me abandone. Foi muito forte o que Deus falou ontem. Não me abandone. Tenha coragem. Eu estou com vocês. Isso não foi brincadeira, viu, gente? Isso é um recado que veio do céu para nós. Há quem acredita e leva a sério. Há quem escuta aí. Mas chegará um dia que você vai ver esse fato repetir ao vivo e a cores. Então são repletos de espécies de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, maldade, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores da maldade, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração. Sem coração. Sem misericórdia. Então a misericórdia não vai funcionar para eles. Porque eles são sem. Amados, soberbos, altivos, inventores de maldade, rebeldes contra os pais, insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que eu considero digno de morte aqueles que fazem tais coisas. Ou seja, o que é uma morte? A separação do homem com Deus. Porque quando você está em Deus não é morte, é transferência. Mesmo que morra, eu te ressuscito. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que cometem. Diga misericórdia. O recado está dado. Diga aí para o irmão, o recado está dado, irmão. Dá seus pulos. Ficamos de pé. Se nós conseguirmos levar a sério o que a gente aprende.
Dá uma espreguiçada nesse corpo cheio de osso aí. Vai ver que vai estralar. Deixa a palavra entrar. Eu fiz uma música assim, Sabrina. Deixa Cristo entrar em sua vida. Não resista, meu irmão. A paz é uma conquista para o teu coração. Solidão e abandono tem feito você sofrer. A tristeza e a maldade não te deixa mais viver. Então deixa Cristo entrar em tua vida. Conhecem? Vamos fazer? Vamos dar as mãos? Vamos unir os corredores? Eu gosto dessa história de mão dada. Porque vai que essa pessoa que está dando a mão para você está cheio de Deus. Ela transmite um pouquinho de Deus. Assim, dá uma chacoalhadinha, diga, receba Deus aí, vizinho. Isso. Marcelão, dá Deus pro Leninho. Receba Deus. Dá Deus pro Alexandre. Dá Deus para mim também. Amém. Espera um pouquinho, nós vamos cantar. Olha a letra, olha a música. Deixa Cristo entrar em sua vida. Não resista, meu irmão. A paz é uma conquista para o teu coração. Solidão e amargura tem feito você sofrer. O desprezo e o abandono não te deixam mais viver. Sabe, canta. Então deixa. Agora diga, deixa Cristo entrar. Deixa Cristo entrar em sua vida. Deixa que Ele enxugue as tuas lágrimas. Ele que perdoa as tuas faltas. Ele é o amigo que você precisa. Escuta essa. Quantas vezes nesta vida os teus olhos choraram, no coração dor e angústia que te machucaram. São tantos os problemas que não vê mais saída, tanto sofrimento assim, porque estás sem Deus em sua vida. Numa só voz, deixa Cristo entrar em sua vida. Deixa que Ele enxugue as tuas lágrimas. Ele que perdoa as tuas faltas. Ele é o amigo que você precisa. Feche teus olhos. Diante de tudo que você ouviu, sabemos lá quanto por cento ficou gravado. Pelo pouco, pelo muito que ficou gravado no teu coração, são sementes que poderão brotar, crescer e te fazer uma árvore da vida. Porque você é uma árvore genealógica. E que teus atos produzam frutos. Que você tenha superação diante dos acontecimentos que os fatos marcaram.
das pessoas que mais você amou e ama, daqueles que mais você queria ao teu lado e está longe de ti. Cura, Senhor, as dores, as feridas que a tua palavra me causa quando eu entendo o que é certo, mas não estou conseguindo viver e fazer certo. Não deixe eu me revoltar com a tua palavra. Não deixe o demônio me acusar e dizer que o que eu estou ouvindo é um exagero. Não deixa de ter medo do pecado. Afasta do pecado. 21 do Eclesiástico diz que o pecado é como uma cobra venenosa, que a ferida que ele produz é incurável. Cura, Senhor, as feridas da família. Cura-me, Senhor, às vezes que eu não pude realmente estar no sistema que o Senhor me ofereceu nesta manhã. Liberta-me do medo, da insegurança. Tire-me todo o espírito de tristeza, de angústia, de medo, de insegurança. Eu preciso desta cura. Cura meu coração, Senhor. Cura a minha alma. Liberta-me. Eu preciso desta libertação. Senhor. Liberta-me com teu amor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Limirianta, limiriconcheia, Brilha em mim canta, vai canta, Liberta-me, Senhor. Liberta-me com teu amor. Liberta-me, Senhor, a minha coluna. Liberta-me, Senhor. Liberta minhas pernas. Que brilhe em mim Liberta, Senhor, meus rins. tua luz. Liberta da opressão. Liberta-me, Senhor. Liberta-me das mágoas. Jesus. Liberta-me do sentimento de culpa. Quando você se sentiu culpado pela morte de um ente querido, liberte-me disto, Senhor. Liberta-me do medo do futuro. Liberta meu filho, Senhor. Liberta minha filha. Liberte meus netos. Liberta minha família. Dá-me do teu Espírito. Dá-me do teu Espírito, Jesus. Envia um espírito de contentamento. Um espírito. Peça o Espírito de Deus, vai. Peça o Espírito Santo pela tua esposa, pelo teu marido. Toda humilhação, toda dor que a gente sofre entre marido e mulher, toda dor, toda decepção que a gente sofre com a família. Eita, Limiricá, vai clamando pelo Senhor. Jesus ouve nossos clamores. Ele está ouvindo o seu pedido, então diga para Ele que você está aqui porque você quer essa graça. Liberta, lemiricontiai, dei oliacanto, robalabais, lemirimianda labarecante, ende lemirimianda labai. Desce os dons das línguas, vai. O Espírito Santo pode te dar uma nova língua. Ora no Espírito de Deus, ora no Espírito Santo.
Diga glória, glória, glória a Deus. Eu quero falar na língua dos anjos. Eu necessito, Senhor. Vem, Espírito Santo, e batize-nos, batiza-nos, batiza-nos com os dons do Teu Espírito Santo, batiza-nos. Loenda limicada rabalaba shaya labaka alabata shabaya balabari baria olabaria ali 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 lole alabara ola malabeni berianda la banda la berianda la bai ola barabarianda la barabarayanda la berianda la ba ale mekata rabala baria balabaya ele mekata la bai shwesta la beria balia balaba loenda la beria berianda la baria shwesta la barabai Ole mere berianda la bai canto le berianda la bai la bai loenda le berianda la bai le la baraba Jesus, diga Jesus, Jesus, meu precioso Jesus, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu quero ser Teu servo, Senhor. Perdoa todas as minhas fraquezas. Eu quero Te pertencer, Senhor. Eu quero que a minha família Te pertença, Senhor. Hei de lutar até o último dia da minha vida para a conversão da minha família, pela conversão dos meus irmãos e pela minha própria conversão. Eu creio que alcançarei esta graça. Eu vou alcançar esta graça. Esta graça já é minha. Estou só aguardando a assinatura de Jesus. Eu estou pronto, Senhor. Gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço bem forte nesse irmão. Mas não abraça só tua mulher, não. Ela se abraça todo dia. Abraça os irmãos. Não abraça só teu marido, não. Isso você faz todo dia. Abraça esse irmão aí que faz 35 anos que não ganhou um abraço. Diga, receba a graça de Deus, irmão. Faz isso com muita fé. Receba a graça de Deus, diga isto. Santo Espírito de Deus. Você abraçou, deu uma risadinha. Diga glória a Deus. Que bom. Que bom. Que bom. Amadeu, você já deu um abraço, Amadeu? Deu uma risadinha? Que bom. Sorria. Ah, sim, obrigado. Deus abençoe. Amém. Ô, Zuzu, receba Deus, Zuzu. Irmãzona amada, eu preciso de uma caneta. Arruma uma caneta, faz favor, com alguém aí. Amadeu, presta uma caneta aí, se tiver. Receba Deus, meu amigo. Deus abençoe. Amém para o Senhor.